noite a todos os jovens e amigos que estão nos assistindo. É um prazer mais uma vez estarmos aqui realizando este culto em honra e glórias ao nome do nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração e logo em seguida estarei fazendo uma leitura na palavra de Deus. Oremos. Santo e bendito Deus, amado Pai, nós estamos aqui esta noite reunidos para louvar e engrandecer o teu santo nome, para te cultuar, ó Deus, e render a ti a adoração que é devida. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa que estará assistindo, Senhor, este culto. Que o Senhor venha ser propício a cada um de acordo com a tua boa e perfeita vontade. Senhor Deus, muito obrigado. Usa-nos, ó Deus, e seja também com o pregador da tua palavra, que a meditação possa ser direcionada e possa atingir o coração de cada um dos jovens que estarão assistindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A leitura que nós estaremos fazendo se encontra em 2 Crônicas, o capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas 3 versículos, do 1 ao 3. Em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos louvar ao nosso Deus porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quero saudar a todos com uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador. Eu convido a todos neste momento para estarmos louvando ao Senhor, dizendo que Ele é grande, Ele é todo poderoso. Tá bom? Que você que está nos ouvindo esta noite possa assim estar adorando ao Senhor junto conosco. Vamos lá. Todo poderoso Deus.
adorando o nosso Deus, dizendo quão distante eu pude chegar, Senhor. Correndo para os seus braços. Vamos lá. Bem, amados, eu quero saudar a todos com boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria que os amados abrissem vossas Bíblias para o livro de Efésios, no capítulo 6 e o versículo de número 17. O livro de Efésios, capítulo 6,
versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus, apenas um versículo da palavra do Senhor para nós meditarmos nesta noite. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus queridos, amados, jovem, adolescente, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, de três principais armas, nossa como filho de Deus. Eu já, algumas mensagens atrás, eu tinha falado para vocês, e eu falei sobre 3 passos para se tornar um filho de Deus. Também eu dei 3 privilégios do filho de Deus. Também falei de 3 responsabilidades do filho de Deus. E nesta noite eu gostaria de compartilhar de 3 armas do filho de Deus. Meus amados, durante a nossa peregrinação neste mundo, rumo a Canaã celestial, o Filho de Deus, ele é um soldado. Ele é um soldado que está em combate contra as forças espirituais do mal. Seus principais inimigos são Satanás, a nossa própria carne e o mundo. São 3 grandes inimigos dos filhos de Deus: Satanás, o mundo com suas paixões e a sua própria carne, a nossa carne. Meus queridos, para vencer esses terríveis inimigos, Deus, ele oferece as seguintes armas para nós combatermos o inimigo. E eu quero compartilhar nessa noite. E a primeira arma que Deus nos dá para os seus filhos é a palavra dele, a palavra de Deus. É a primeira arma para vencer Satanás. A Bíblia Sagrada é a palavra, é a espada do Espírito, como diz o texto que nós acabamos de ler em Efésios. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a primeira arma é a palavra de Deus, para você defender-se destes inimigos. Meus queridos, Jesus, ele deixou o exemplo de como vencer Satanás. Utilizando esta arma, está escrito. Essa arma serve tanto para defender como para atacar. E Jesus, ele deu essa arma para nós. Jesus, ele se utilizou dessa arma, como lá em Mateus, no capítulo 4, do verso 1 até o 10, você pode ler depois, com mais calma, mas Jesus lá, ele venceu Satanás com esta arma, com a palavra de Deus. Ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também Satanás continuou a tentar, e ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás continua a sua investida a Jesus. E ele repetiu, retirando-se Satanás, retira-te Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele lhe darás culto. Então esta arma, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele utilizou. E ele deu exemplo para nós também utilizarmos. Então essa primeira arma é a palavra de Deus, que Deus dá para você como filho dele. Nossa segunda arma que Deus nos dá é a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é a segunda arma. O apóstolo o apóstolo João, ele afirma na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: e esta é a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Então a fé é a segunda arma que Deus nos dá para vencer os inimigos, Satanás, o mundo e sua própria carne. É a segunda arma que Deus nos dá para vencer. Também o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz que o justo viverá por fé. Em Romanos, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nossa segunda arma para vencer o inimigo é a fé em Jesus Cristo. Amados, a fé nos separa deste mundo perdido, que vive afogado em dúvidas, incredulidade e temores. Quem usa a fé do Filho de Deus corretamente, com sabedoria, não perde a guerra. Pode perder algumas batalhas, mas na guerra não perde a guerra. Então, meus queridos, 3 armas que Deus dá ao Filho dele para vencer os inimigos. E a primeira que nós vimos, a palavra de Deus. A segunda arma, a fé em Jesus Cristo. E a terceira arma dada por Deus para o Filho dele vencer os inimigos, para seus filhos, é o poder do Espírito Santo de Deus. O grande conflito entre a carne e o espírito, esse grande conflito resultará em vitória para aquele que permite que cada dia, dia por dia, seja cheio do Espírito Santo. Esse vai obter vitória nesta guerra, nesta luta entre a carne e o espírito. Pois Deus faz de nós, filhos, vencedores e vitoriosos. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Lá em 1 Coríntios, escrevendo aos Coríntios, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele diz: graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos amados, Deus faz de nós, filhos dele, vitoriosos, vencedores, por causa da graça dele. Paulo é bem claro em dizer: graças a Deus que nos dá vitória. Nos dá a vitória. Por intermédio de quem? Nossa, não. De nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só somos vitoriosos em Cristo Jesus. O Filho de Deus, ele é vitorioso pela fé do Filho dele. Ele é vitorioso por causa do Espírito Santo de Deus que é dado a cada um de nós. Meus amados, então você observa 3 armas que Deus nos dá a seus filhos para vencer os inimigos, para vencer a batalha como um soldado. E esta arma aqui, principal, é a palavra dele. A palavra, que é uma espada de 2 gumes, que é uma espada do Espírito que serve tanto para defender-se, mas também para atacar o inimigo. Como Jesus fez. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10, você pode ler com calma que você vai ver, você vai entender. A fé em Jesus Cristo, porque quando nós cremos nele, nós temos fé em Jesus Cristo, nós vamos ser vitoriosos. Como disse João na sua primeira carta, e esta é a fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive por fé. Então, meus amados, valorize cada vez mais o fato de sermos filhos de Deus.
através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus oferece as armas para vencer os inimigos. A sua palavra nos deu a fé em seu Filho Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo para que nós possamos obter vitórias, para que nós possamos ser vencedores, mas se nós utilizarmos estas armas corretamente e com sabedoria. Que Deus vos abençoe, que Deus guarde cada um de vocês nesta noite, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.